Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de encorajamento, de fé e inspiração para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz, e humildemente possa servi-lo, conhecendo-o e tendo um relacionamento simples, porém profundo com Ele. Estamos na série Os Atributos de Deus e este será o episódio de número 25. Semana passada falamos sobre um tema terrível, a rejeição do amor de Deus. Estamos falando do amor de Deus. E hoje vamos falar, continuando sobre o amor de Deus, o legado do amor. Bora lá? O legado do amor, ou os efeitos do amor divino. O amor de Deus atravessa gerações. Ele foi demonstrado lá e manifestado lá no Velho Testamento, e a gente pode ver inúmeras manifestações do amor de Deus ali. Deus se revelou ao seu povo e derramou desse amor inúmeras vezes. Obstáculos foram suplantados, livramentos ocorreram e até conquistas e batalhas foram vencidas pela manifestação do amor de Deus. Está lá no Salmo 44, verso 3. Não foi por suas espadas que eles conquistaram a terra, não foi pela força dos seus braços que eles alcançaram vitória. Foi pela mão direita, a destra e o braço forte do Senhor, pela luz intensa do seu rosto e por causa do teu amor para com eles. Veja só que coisa linda esse texto. E quantas vezes, nós nos preparamos, fazemos tudo e, na verdade, se Deus não colocar a mão, nós não temos chance, não é verdade? Bom, e aí? Estrangeiros se achegaram e foram acolhidos e aceitos pelo Senhor. A fé que hoje professamos partiu de Abraão, um morador da Caldeia que decidiu se aproximar de Deus contra todas as tradições e costumes dali, contra todas as possibilidades. Deus atentou para Abraão lá na Caldeia. Em troca, tanto a judeus quanto a gentios, Deus propôs e infundiu e buscou aqueles que o amassem acima dos outros deuses. Não terás outros deuses acima de mim. E também dos seus interesses próprios, das suas vaidades e de si mesmos. Ou seja, o Senhor Deus quer ter a primazia, a prioridade sobre nossa vida. É o que Ele pede de nós, nosso coração, Lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 6, diz assim: o Senhor, seu Deus, transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e para que vocês vivam. Aí você vai falar, sim, ele faz isso? Faz. Mas eu não consigo. Peça. Está lá, promessa. Promessa para aquele povo, promessa para nós. Deus transforma o nosso coração. Se o nosso coração está pendendo para amores que não são o amor de Deus, para aquilo que é Deus em primeiro lugar, então necessitamos clamar ao Senhor, ir aos seus pés e pedir: Senhor, transforma o meu coração. Tu és o oleiro e eu sou o barro. Faz de mim um vaso para honra. O amor de Deus propõe uma troca na nossa alma. Vestes brancas ao invés de andrajos e farrapos. Vestes limpas e alvas ao invés de trapos. Vestes de alegria ao invés de vestes de choro e de amargura. Está lá em Isaías capítulo 61, verso 3. A todos os que choram em Sião, ele dará uma bela coroa de alegria em vez de tristeza. Uma alegre bênção, em algumas traduções está um perfume de felicidade ao invés de lamento. Vestes de louvor ou roupas de festa, ou ainda em outra tradução, louvores festivos ao invés de desespero ou espírito angustiado de luto, a fim de que sejam chamados árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Essa troca, ela é injusta, nós não merecemos nada, mas assim mesmo o amor de Deus se manifesta para fazer essa troca no nosso coração. Nós precisamos querer, nós precisamos crer, nós precisamos priorizar o Senhor como o nosso foco, nosso alvo. O amor de Deus, queridos,
Ele redime, ele transforma, ele renova, ele restaura. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Se você busca uma vida nova, você está cansado da sua vida antiga, entregue a sua vida ao Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O amor de Deus, finalmente, é fiel, é duradouro, permanece. Está lá em Isaías 54, verso 10. Pois ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá. A aliança da minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor que tem compaixão de você. Existe outro Deus tão maravilhoso quanto este? Deus único, Deus eterno, Deus fiel, Deus bondoso, Deus amoroso, misericordioso. Nós recebemos, portanto, queridos, tudo isso, um amor imerecido, poderoso, intenso, reconciliador com Deus o Pai, transformador e permanente. O que Cristo ordena é que repliquemos aquilo que recebemos, perpetuando assim o legado que recebemos. Só isso. O que ele quer de nós? Que nós transmitamos este amor para outras pessoas, que nós amemos como ele nos amou. Mateus capítulo 22, versos 37 a 39, o Senhor Jesus disse: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo, igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Veja que aqui ele não está falando em sugestão, ele não está falando num conselho, ele está falando em mandamento. Quem está falando mandamento? Lá no Velho Testamento, sim, ele se referiu a Deuteronômio, sim, mas o Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, está dizendo que o mandamento principal é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, com todas as forças. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: ame ao teu próximo como a você mesmo. Ou seja, querido, se você é um cristão, você tem que amar o seu próximo como você ama a você mesmo. Por quê? Este é o legado do amor que o Senhor quer transmitir às gerações, à nossa geração que está aqui e às posteriores que virão. Estava lá no Velho Testamento, está presente em Cristo quando ele falou isso, está presente hoje. Quando Cristo se referiu àqueles mandamentos, ele considerou, dentre todos aqueles, este como o maior e o mais importante, ou estes como os dois maiores e mais importante. O segundo mais importante, como eu disse, é o legado do amor. Amamos ao próximo porque Cristo ordenou. Número 1. Número 2. Por que nós amamos ao próximo? Porque Cristo nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amamos, terceiro ponto, porque é dívida. O amor é dívida. Nós temos uma dívida com o Senhor. Diz lá em Romanos 13, verso 8, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Número 4, uma vez que nós fomos alcançados sem merecimento, temos o dever de amar como Cristo nos amou. Eu pergunto, é simples? É fácil? Não, não é. Mas se nós temos a natureza de Cristo para nos fazer aproximar dele, esta fé que ele infundiu em nós, nós devemos pedir sim ao Senhor que transforme o nosso coração de tal maneira que possamos amar ao nosso próximo. João capítulo 13, verso 34. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento, disse o Senhor Jesus Cristo. Amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Queridos, uma coisa interessante. Amar é exatamente a prova de que Deus mora em nós, porque Deus é amor. A gente pode falar, a gente pode pregar, a gente pode saber a Bíblia de cor, a gente pode guardar alguns mandamentos, mas se nós não amarmos o nosso próximo, se nós não transmitirmos o legado do amor que o Senhor trouxe para nós, nós não estamos cumprindo aquilo que Ele falou. E como nós podemos fazer
isto? Como ele nos amou? Ele amou de fato e não por palavras. Então não adianta a gente falar eu amo o meu próximo e a gente não faz nada por ele. Vamos lá, 1 João capítulo 3, verso 18. Nós estamos lendo vários textos. É a palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Meus filhinhos, diz a primeira carta de João, capítulo 3, verso 18. O nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, de língua, mas por obra e de verdade. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Então, se você segue a Cristo, está aí buscando, ora, louva e tudo mais, e você não faz nada por ninguém, alguma coisa está faltando na sua vida espiritual, meu querido. Você precisa abrir o seu coração para o mundo que está ao seu redor, principalmente nestes tempos do fim, e eu já vou chegar lá. 1 João capítulo 4, versos 7 a 11. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Assim se manifestou. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Assim como Deus nos amou, continua João, também nós devemos amar uns aos outros. 1 João capítulo 3, verso 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Olha que terrível. E, finalmente, 1 João capítulo 2, versos 9 a 11. Aquele que diz que está na luz e aborrece ao seu irmão, ou seja, ofende ao seu irmão, ou seja, não ama o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha que coisa terrível. Tanta gente dizendo que acha que está na luz, mas não ama o seu irmão, portanto permanece em trevas. Queridos, nós vivemos o final dos tempos. Todos estamos vendo, esses dias teve aí a abertura da Olimpíada, todo mundo viu aquele escândalo, o escárnio com as coisas de Cristo, com a pessoa de Cristo, nosso amado Senhor, Salvador, aquelas pessoas que fizeram isso, todas precisam de Jesus, são as pobres coitadas, pessoas desviadas ou formatadas na sua cabeça, não é? Estamos no encerramento, no ocaso deste mundo. Habitamos em meio a uma geração perversa e corrompida, corrupta, vazia, decadente, em que os valores estão invertidos, trocados. A virtude deu lugar à depravação. O belo já não existe mais, foi substituído pelo grotesco, o imoral, o avacalhado, a feiura. O objetivo é destruir o puro, a inocência, começando pelas próprias crianças. Não há pecado, para mim, não há pecado maior do que esse. Portanto, para mim, a nossa geração já está pior do que Sodoma e Gomorra e pior do que os antediluvianos. Então, nós estamos sim muito perto do fim dos tempos. A agenda mundial, ela é decadente, ela é perversa, a ponto de atingir todos os valores do bem que o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra. O amor a Deus, o amor à família, o amor à pátria, o amor à justiça e a misericórdia do Senhor, a compaixão. Nada disso está nessa agenda maligna e perversa. Queridos, vai ser difícil nós amarmos nestes tempos do fim, porque, em geral, as pessoas que nós temos que amar são aquelas que não concordam conosco, ou que estão enraizadas ou no engodo de uma agenda perversa e maligna que eles receberam na adolescência, na televisão, na faculdade, mas eles precisam do Senhor. E nesta última geração que nós estamos vivendo antes da volta do Senhor Jesus Cristo, você e eu fomos chamados para sermos estes portadores da mensagem do amor de Deus. Aqueles que vão deixar o legado do amor que receberam. Nós fomos salvos, o Senhor atentou para nós. Nós temos que multiplicar esse amor. Nós temos que deixar esse amor refletir em nossa vida e alcançar
quem estiver ao nosso lado. É tempo, queridos, de nós retribuirmos o amor que Deus nos deu, de deixarmos de lado os nossos próprios interesses e olharmos em volta buscando os que ainda poderão ser salvos. São poucos, muitos estão muito contaminados, mas os nossos olhos não conseguem ver quem vai e quem não vai, quem aceita e quem não aceita. Às vezes aqueles que parecem mais estar distantes são os que mais precisam. É só olharmos para nós. Quantas pessoas olhavam para mim e diziam, esse cara não tem mais jeito, esse aí não dá para nada, esse aí nem o evangelho cura. E eu estou aqui falando do amor de Deus para vocês, décadas depois que este cidadão falou isso, lá na minha mocidade, lá na minha igreja. Sim, ele era o meu líder. E ele falou, esse cara não serve para nada, ele não vai dar nada. Fujam, se afastem desse moço. E eu estou aqui, pela graça e misericórdia, pelo amor do Senhor, que eu quero replicar, repartir, deixar como legado para você que está me ouvindo. Provérbios capítulo 31, verso 8 e 9. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação, em tristeza, em angústia. Abre a tua boca, julga retamente, faz justiça aos pobres, faça justiça aos pobres e aos necessitados. E o amor de Deus vai ser multiplicado e vai poder atingir corações ao nosso redor. Vamos orar. Senhor, o Senhor nos deu um tesouro, Senhor. O Senhor nos deu o teu amor, o Senhor nos mostrou o que é compaixão quando o Senhor olhou para nós, quando ninguém nos valorizávamos. O teu amor nos alcançou de maneira tal, Senhor, que nós fomos sendo passo a passo transformados pela tua graça, tua misericórdia. A cada dia, Senhor, o Senhor tem nos moldado a tua imagem, porque o Senhor é grandioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso, e o Senhor é poderoso para fazer isso. E o Senhor é poderoso para salvar os que estão ao nosso redor. Senhor, não há treva que a tua luz não espante. Então, se nós conhecemos pessoas que estão tão perdidas e nós não temos nem coragem de orar por elas, é tempo de nós orarmos. É tempo de crermos que o Senhor é todo-poderoso, continua sendo e pode alcançar aqueles que parecem ser os mais perdidos. Senhor, atua através das nossas vidas. Senhor, recebe, Senhor, a nossa doação de vida para ti, porque assim é. O Senhor nos comprou e nós nos rendemos e nos doamos, Senhor, para a tua causa, para o teu reino, para a tua glória. Que assim seja, Senhor. Usa-nos, eis-nos aqui nestes tempos do fim, para que o teu nome seja glorificado no meio dessa geração que está se perdendo. Mas, Senhor, muitos serão salvos, porque nós, Senhor, cremos que o Senhor vai nos usar. Seja louvado, então, o teu nome pela tua bondade e que o Senhor possa nos usar a cada dia em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para você e para mim, o legado do amor de Deus. Que Ele possa te acompanhar nessa semana, na sua família, que você seja um porta-voz, um transmissor deste amor que o Senhor deu para todos nós. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, curta, mande a tua mensagem para que Deus possa te abençoar a cada semana e a gente envie uma mensagem de amor, de poder e de transformação para a sua vida em nome de Jesus. Amém.